Preste atenção, porque poucas pessoas vão perceber o que está prestes a acontecer. Enquanto a maioria vai passar pelos próximos dias acreditando que tudo continua igual, existe um período muito específico, entre os dias 20 e 27 de março, que pode marcar o início de uma mudança real na sua vida financeira. E o mais curioso é que esse tipo de momento não chega fazendo barulho, não aparece com aviso claro, não interrompe a rotina de ninguém. Ele acontece de forma silenciosa. Exatamente enquanto a maioria continua vivendo no automático, repetindo os mesmos padrões, tomando as mesmas decisões e, no fim, mantendo os mesmos resultados. Esse tipo de janela não separa as pessoas por sorte, nem por inteligência, nem por esforço. Ela separa pela percepção, porque enquanto alguns continuam reagindo à vida do mesmo jeito de sempre, outros começam a notar que existe algo diferente no ar, uma sensação de movimento, de inquietação, como se permanecer exatamente no mesmo lugar já não fosse tão confortável quanto antes. E é justamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a forma como você começa a enxergar as possibilidades ao seu redor deixa de ser a mesma. Entre esses dias, existe uma espécie de abertura onde decisões simples passam a ter um peso diferente. Pequenos movimentos deixam de ser insignificantes e começam a direcionar caminhos. E a maioria das pessoas não percebe isso porque está ocupada demais tentando manter o que já conhece, em vez de observar o que pode estar se formando. Mas quem consegue perceber esse momento, mesmo que de forma sutil, começa a sentir que existe algo sendo reorganizado, como se certas oportunidades começassem a se alinhar de um jeito que antes não acontecia. E aqui está o ponto mais importante. Isso não é sobre algo externo surgindo do nada. É sobre um tipo de ativação interna que faz você enxergar, pensar e agir de uma forma diferente em relação ao dinheiro. Porque quando essa mudança começa dentro, o que está fora começa a responder de outro jeito. E é exatamente por isso que esse período pode passar completamente despercebido para muitos. Mas para outros, ele se torna o início de um novo capítulo financeiro que até então parecia distante demais para ser real. Agora, o que torna esse período entre os dias 20 e 27 de março diferente não é apenas a sensação de que algo está mudando. É o tipo de movimento que começa a ser ativado durante esses dias. Existe uma espécie de alinhamento que favorece ação, decisão e principalmente direção. E quando essas três coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, a vida financeira de uma pessoa pode sair de um estado de repetição e entrar em um estado de construção. Porque o problema da maioria não é falta de esforço, é falta de direção aplicada com movimento. Esse tipo de janela funciona como um ponto onde a energia parada começa a se mover. Ideias que antes pareciam apenas pensamentos soltos começam a ganhar forma. Vontades que estavam sendo ignoradas começam a ficar mais difíceis de ignorar. E decisões que estavam sendo adiadas começam a voltar à superfície com mais intensidade. Não é algo mágico no sentido superficial. É um tipo de reorganização que faz com que você pare de apenas pensar sobre dinheiro e comece a se posicionar de forma diferente em relação a ele. Durante esse período, a tendência é que você comece a perceber com mais clareza onde está travado financeiramente. Não como uma crítica, mas como uma constatação. Pode ser a forma como você ganha dinheiro, a dependência de algo que já não faz mais sentido, ou até a ausência de movimento em direção a algo próprio. E quando essa clareza aparece, ela vem junto com um impulso que normalmente não está presente no dia a dia, o impulso de fazer algo a respeito. E é exatamente aí que esse período se torna diferente. Porque não se trata apenas de entender, se trata de começar. Pequenos passos passam a ter mais impacto. Decisões simples começam a abrir caminhos, e o que antes parecia distante começa a parecer possível. Essa combinação entre movimento e direção é o que na prática começa a mudar o jogo financeiro de alguém. Não de uma vez só, mas de forma consistente, como se algo tivesse finalmente saído do lugar e começado a avançar. O mais interessante sobre esse tipo de período é que ele não atua da mesma forma para todo mundo, mas quase sempre toca exatamente nas áreas da vida que estão diretamente ligadas ao dinheiro e ao controle que você tem sobre ele. Para algumas pessoas, isso aparece na forma como ganham dinheiro, como se de repente ficasse claro que continuar exatamente do mesmo jeito já não faz mais sentido. Para outras, essa energia toca a independência, trazendo aquela vontade de criar algo próprio, assumir mais responsabilidade sobre os próprios resultados ou sair de uma posição onde sempre depende de alguém ou de alguma estrutura externa.
Em muitos casos, isso também se conecta com identidade, porque a forma como você ganha dinheiro está diretamente ligada à forma como você se vê. Muitas pessoas passam anos operando em um nível financeiro abaixo do que poderiam simplesmente porque se acostumaram com uma versão menor de si mesmas. E quando esse tipo de janela se abre, algo começa a incomodar nesse padrão. Não é um desconforto caótico, é mais como uma percepção silenciosa de que você pode mais, de que existe uma versão sua que ainda não foi totalmente expressada, principalmente quando o assunto é dinheiro. E essa percepção começa a aparecer nos detalhes, na forma como você olha para o seu trabalho, na forma como você reage a oportunidades ou até na forma como você enxerga outras pessoas que já estão em um nível que você ainda não alcançou. O que antes parecia distante ou até inalcançável começa a parecer mais próximo, mais possível, quase como se existisse um caminho que você simplesmente ainda não tinha considerado de verdade. É exatamente isso que esse tipo de momento ativa. Ele não entrega dinheiro diretamente, mas ele revela o ponto onde o dinheiro começa a ser construído. Ele mostra onde você está se limitando, onde está se acomodando e principalmente onde existe espaço para crescimento real. E quando alguém começa a enxergar isso com clareza, dificilmente consegue voltar a pensar exatamente da mesma forma que pensava antes. Mas junto com essa clareza, quase sempre surge algo que muita gente evita encarar: o verdadeiro custo de continuar exatamente onde está. Porque o maior bloqueio financeiro, na maioria das vezes, não é a falta de oportunidade, nem a falta de capacidade. É a permanência em um padrão que já se tornou confortável demais para ser questionado. E é justamente isso que esse período começa a expor de forma muito direta, mesmo que silenciosa. Muitas pessoas acreditam que estão esperando o momento certo para mudar, que precisam de mais tempo, mais segurança, mais preparo. Mas quando você observa com atenção, percebe que muitas dessas justificativas são apenas formas de manter a familiaridade. O ser humano tende a repetir o que já conhece, mesmo que isso limite o crescimento financeiro, porque o conhecido traz uma sensação de controle, enquanto o novo traz incerteza. E para muita gente, a sensação de controle pesa mais do que a possibilidade de crescer. Só que existe um detalhe importante nisso tudo: permanecer parado também tem um custo, e esse custo raramente é percebido de imediato. Ele aparece ao longo do tempo, na forma de oportunidades que passam, ideias que não saem do papel, caminhos que nunca são testados. E aos poucos, a pessoa começa a acumular algo que não aparece no extrato bancário, mas pesa muito mais. A sensação de que poderia estar em outro lugar, vivendo outra realidade financeira. Agora preste atenção. Se você sente que está com dificuldade para atrair dinheiro com facilidade, isso quer dizer que existe algum tipo de bloqueio financeiro te atrapalhando. E esse tipo de bloqueio pode fazer com que você não consiga aproveitar totalmente esse período entre os dias 20 e 27, mesmo que exista uma oportunidade real de mudança acontecendo. Porque não adianta o momento estar favorável se internamente você ainda estiver preso aos mesmos padrões que te mantêm no mesmo lugar. Mas existe um ponto que muita gente não conhece. Esses bloqueios não são permanentes. Eles podem ser identificados, entendidos e removidos quando você segue um caminho certo. Existe um passo a passo ancestral, estruturado de forma simples, que ensina exatamente como reprogramar a forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro, permitindo que você entre em um estado mais alinhado com prosperidade, oportunidades e crescimento real. Esse passo a passo está no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Ele foi criado para qualquer pessoa que queira sair de um padrão financeiro limitado e começar a desenvolver uma mentalidade mais forte, mais clara e mais direcionada para resultados. Não é sobre teoria, é sobre aplicação prática, sobre entender o que está te travando e começar a mudar isso de forma consciente. Se você quer aproveitar esse momento da forma certa e realmente começar a construir uma nova direção financeira, clique agora no primeiro comentário fixado e comece a ler o livro. É exatamente esse tipo de percepção que começa a surgir com mais força nesse período. Não como um julgamento, mas como um espelho. Você começa a enxergar com mais clareza onde está se mantendo por hábito, por medo ou por conveniência. E quando isso fica evidente, algo muda. Porque depois que você percebe o custo de não se mover, permanecer no mesmo lugar deixa de parecer tão confortável quanto antes. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar de forma mais profunda. A maneira como você enxerga o seu próprio futuro financeiro. Normalmente, as pessoas tratam dinheiro como algo distante, como um objetivo que existe em algum lugar no futuro, reservado para quando tudo estiver mais organizado,
quando se sentirem mais preparadas ou quando finalmente surgir a oportunidade perfeita. Isso cria uma sensação confortável, porque mantém tudo no campo das ideias, mas ao mesmo tempo mantém tudo parado. Durante esse período, essa sensação de distância começa a diminuir. O que antes parecia algo para um dia começa a parecer mais próximo, mais acessível, quase como se estivesse ao alcance de um primeiro passo real. Ideias que antes eram apenas pensamentos soltos começam a parecer possíveis de executar. Caminhos que antes pareciam complexos demais começam a parecer mais simples do que você imaginava. E o mais curioso é que, muitas vezes, nada externo mudou de fato. O ambiente continua o mesmo, mas a forma como você se posiciona diante dele já não é mais igual. Essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque quando o futuro deixa de parecer distante, ele para de ser apenas uma possibilidade abstrata e começa a se tornar uma direção concreta. Você deixa de olhar para o dinheiro como algo que depende de circunstâncias perfeitas e começa a enxergar como algo que pode ser construído a partir do movimento que você inicia agora. E isso muda completamente a forma como você pensa, decide e age. A partir desse momento, o tempo deixa de ser apenas algo que passa e começa a ser algo que você usa. O futuro financeiro não fica mais preso em um depois indefinido. Ele começa a se formar a partir das escolhas que você começa a fazer no presente. E quando essa percepção se instala, mesmo que de forma sutil, dificilmente você volta a enxergar sua própria vida financeira da mesma forma que enxergava antes. E quando essa percepção muda, algo ainda mais importante acontece. A forma como você se questiona também começa a mudar. Antes, a mente ficava presa em ideias distantes, como um dia eu vou ganhar mais, um dia eu vou fazer algo diferente, um dia as coisas vão melhorar. Essas frases criam uma sensação de movimento, mas na prática mantêm tudo no mesmo lugar, porque sempre empurram a ação para frente, para um momento que nunca chega de verdade. Durante esse período, essa lógica começa a se quebrar de forma natural. Em vez de pensar no resultado final, a mente começa a focar em algo muito mais simples e direto. Qual é o primeiro passo agora? E essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. Porque quando você para de tentar resolver tudo de uma vez e começa a pensar em movimento real, o peso desaparece. De repente, você não precisa mais ter todas as respostas, nem um plano perfeito. Você só precisa dar um passo que faça sentido dentro da sua realidade atual. Pode ser começar algo, testar uma ideia, aprender algo novo ou até mudar a forma como você utiliza o seu tempo. E esse tipo de movimento, por menor que pareça, cria algo que muitas pessoas nunca conseguem acessar: impulso. E o impulso muda tudo, porque quando você começa a se mover, a sua percepção sobre o que é possível também muda. O que antes parecia difícil começa a parecer executável. O que parecia distante começa a se aproximar. E, aos poucos, você sai do estado de espera e entra no estado de construção. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você finalmente parou de adiar o movimento que precisava começar. E existe outro detalhe que muita gente só percebe depois que o movimento começa: a forma como as pessoas ao seu redor começam a influenciar esse processo. Durante esse tipo de período, não são apenas ideias internas que mudam, o ambiente também começa a responder de forma diferente. Conversas passam a ter mais impacto, encontros aparentemente simples começam a trazer novas perspectivas, e até comentários aleatórios podem ficar na sua mente por muito mais tempo do que o normal. Na maioria das vezes, isso não parece nada extraordinário no momento em que acontece. Pode ser alguém mencionando uma oportunidade que você nunca tinha considerado, um amigo compartilhando algo que está funcionando para ele, ou até uma pessoa que você conhece por pouco tempo, mas que diz algo que muda completamente a forma como você enxerga dinheiro. E é exatamente aí que está o ponto. A vida raramente muda apenas por causa de eventos isolados. Muitas vezes ela muda por causa de pessoas. Essas interações funcionam como gatilhos. Elas abrem possibilidades que antes simplesmente não existiam dentro da sua cabeça. E quando uma nova possibilidade aparece, ela pode mudar completamente a direção das suas decisões. Você começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis, começa a considerar movimentos que nunca tinha levado a sério, e aos poucos, a sua realidade financeira começa a se reorganizar a partir dessas novas referências. Durante esse período, essas conexões tendem a acontecer com mais frequência e mais intensidade. Não porque algo mágico está acontecendo no sentido superficial, mas porque você está mais aberto, mais atento
e mais disposto a perceber o que antes passava despercebido. E muitas vezes, uma simples conversa pode ser o ponto de partida para uma mudança muito maior do que você imaginava. Mas existe um ponto onde tudo isso começa a ficar mais intenso, porque chega um momento em que permanecer parado já não parece mais confortável como antes. Aquilo que antes era apenas uma ideia ou uma leve inquietação começa a ganhar força, e você percebe que continuar exatamente do mesmo jeito passa a gerar um tipo diferente de desconforto. Não é ansiedade no sentido negativo. É mais como uma pressão interna que empurra você para frente, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. Esse tipo de pressão costuma ser mal interpretado. Muita gente acha que quando sente isso, algo está errado, quando na verdade é exatamente o contrário. É o sinal de que a inércia está sendo quebrada. É o momento em que a sua mente e o seu comportamento começam a sair do modo automático e entram em um estado mais ativo, mais direcionado. E quando isso acontece, a vida começa a acelerar de forma natural. Situações que antes estavam paradas começam a se movimentar. Decisões que você vinha adiando começam a exigir uma resposta. Oportunidades que talvez você ignoraria antes passam a chamar mais atenção. E aos poucos, você percebe que não é mais tão simples continuar ignorando o que precisa ser feito, porque ficar onde está começa a pesar mais do que tentar algo diferente. E é exatamente essa mudança que cria crescimento de verdade. Não é sobre fazer tudo de uma vez, nem sobre tomar decisões impulsivas. É sobre perceber que o movimento se tornou necessário, que existe algo dentro de você que já não aceita mais permanecer no mesmo nível financeiro, repetindo os mesmos padrões. E quando essa sensação aparece, mesmo que de forma sutil, ela marca o início de uma fase onde avançar deixa de ser uma opção distante e começa a se tornar algo inevitável. E é nesse ponto que muitas pessoas entram, mesmo sem perceber, em uma espécie de encruzilhada financeira. Não aquela imagem dramática de alguém tendo que tomar uma decisão gigantesca de uma vez só, mas algo muito mais silencioso e comum. É o momento em que continuar exatamente como você sempre continuou começa a parecer menos confortável do que escolher uma nova direção, mesmo que essa nova direção ainda não esteja totalmente clara. De um lado, existe o caminho que você já conhece. Ele oferece segurança, previsibilidade e uma sensação de controle. Você sabe como as coisas funcionam, sabe o que esperar e, de certa forma, isso traz tranquilidade. Mas junto com essa segurança também existe um limite, porque esse mesmo caminho, na maioria das vezes, já mostrou até onde ele pode te levar financeiramente. E permanecer nele significa, em muitos casos, continuar girando dentro do mesmo padrão. Do outro lado, existe um caminho diferente. Ele não vem com garantias claras, não entrega certezas imediatas e quase sempre exige que você saia do que é confortável. Mas ele carrega algo que o outro caminho não consegue oferecer: expansão. É nesse caminho que novas oportunidades aparecem, que novas fontes de renda podem ser construídas e que uma realidade financeira diferente começa a se formar. E o mais interessante é que essa escolha raramente acontece em um grande momento. Ela acontece em pequenas decisões do dia a dia, em aceitar ou não uma oportunidade, em testar ou não uma ideia, em continuar adiando ou finalmente começar. São decisões que, isoladamente, parecem simples, mas que ao longo do tempo definem completamente a direção que a sua vida financeira vai tomar. E no final, tudo isso se resume a algo que quase ninguém vê acontecendo de fora: a decisão interna que muda completamente a forma como você se posiciona diante da sua própria vida financeira. Porque as transformações mais profundas raramente começam com grandes anúncios ou mudanças visíveis. Elas começam em silêncio, em momentos simples, onde ninguém está olhando. É quando você percebe, sem precisar falar para ninguém, que não quer mais continuar no mesmo padrão, que não quer mais repetir os mesmos resultados e que existe algo dentro de você pedindo movimento. Esse tipo de decisão não vem acompanhada de aplausos, nem de confirmação externa. Muitas vezes, a sua rotina continua exatamente igual no dia seguinte. Você ainda acorda no mesmo lugar, ainda vê as mesmas pessoas, ainda vive no mesmo ambiente, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. E quando essa mudança acontece, mesmo que ninguém perceba, a forma como você começa a agir muda naturalmente. Pequenas escolhas passam a ser feitas de forma diferente, novas atitudes começam a surgir e, aos poucos, o mundo ao seu redor começa a responder a esse novo posicionamento. E é exatamente isso que esse período entre os dias 20 e 27 de março pode representar. Não é um momento que vai simplesmente entregar dinheiro
ou mudar tudo de forma automática. É um momento que revela a direção. Um momento onde você começa a enxergar com mais clareza o caminho que pode levar a uma realidade financeira diferente. E quando você reconhece esse caminho, mesmo que ainda esteja no começo, algo muda. Porque a ideia de que tudo depende do tempo começa a perder força, e a percepção de que tudo começa com movimento passa a dominar. Então, seja qual for a situação em que você se encontra hoje, entre nesses dias com consciência. Observe o que começa a surgir, o que começa a incomodar, o que começa a fazer sentido de uma forma diferente. Porque muitas vezes a menor decisão, aquela que ninguém vê, é exatamente a que muda toda a direção da história. E se existe algo sendo ativado nesse momento, ele não está apontando para trás, ele está apontando para frente.